No mês passado, eu resolvi produzir 30 dias de conteúdo no Instagram direto, sem parar. Eu vou trazer pra vocês o que eu aprendi com esses 30 dias. E não, eu não viralizei com nenhum conteúdo, mas aconteceram umas coisas bem bacanas. Eu vou começar pela parte que pode ser um pouco negativa, que é de fato muito cansativo. Extremamente cansativo. Por quê? Uma coisa é você produzir qualquer conteúdo. Outra coisa é você querer produzir um bom conteúdo. Ou pelo menos um conteúdo que entregue alguma coisa. E isso é o que faz toda a diferença. Se vai ser fácil ou não. Como eu não queria produzir um conteúdo mais ou menos, pra mim foi um pouco mais cansativo. Só que chegou ali no meio do mês, a coisa foi ficando natural. Eu fui começando a gostar e fui achando o jeito certo de encontrar inspirações. Então, por exemplo, tinha dia que eu tinha um pico de inspiração muito alto. Aí eu fazia 4 a 5 conteúdos de uma vez e deixava agendado. Tinha dia que não tinha inspiração nenhuma, mas como eu já tinha conteúdo de reserva meio que agendado, então isso não foi um problema. Um outro ponto eu não viralizei, como eu disse no início. E eu não vi isso como problema, porque eu queria me conectar com o público que queria consumir meu conteúdo. E não aquela loteria maluca de viralização. E aí eu percebi que várias pessoas que estavam ali, meio que ghost no meu perfil, começou a interagir com o meu conteúdo, porque começou a fazer sentido pra eles. Então viralizar, nem tudo é sobre viralizar. Então, pra mim, eu gostei da ideia de não ter viralizado, mas eu tive alguns conteúdos que tiveram bons números. E esses bons números, pra mim, foram os meus virais. Uma outra coisa que aconteceu foi que eu tava meio cansado de só fazer. E aí eu fui aprender um pouco mais e comprei um curso muito bom de uma menina que chama Hannah Franklin. Ela foca muito em viralizar. Mas ela te ensina a olhar por trás do conteúdo. Além de só ver o conteúdo de frente, ela te ensina a diagnosticar porque aquele conteúdo viralizou. Isso foi legal porque eu comecei a entender o meu formato de conteúdo que fazia mais sentido. Pude testar e ter resultados mais rápidos. Então, estudar coisas novas me fez bem também para eu entender melhor o algoritmo. Uma coisa que eu achei ruim foi o tempo de tela. Eu aumentei, assim, disparado o tempo que eu estava mexendo no celular. Isso é óbvio porque eu precisava buscar inspirações e você acaba ficando muito tempo no Instagram, é uma forma de trabalhar, mas você aumenta seu tempo de tela de forma absurda. Eu tava com 4 horas por dia, eu fui quase para 8 horas por dia. Isso é muita coisa. Ok que eu trabalho com isso dentro da agência também, mas realmente é muita coisa. Uma outra coisa que foi legal é que eu comecei a usar a inteligência artificial de uma forma muito melhor. Eu criei um agente que me ajuda no design, eu criei um agente que me ajuda a produzir texto e usei o editor de vídeo, que chama UseVideo, que é um diretório no GitHub, e que ele consegue remover todos os silêncios, as respirações para você. Depois você abre no CapCut e vem editando só o detalhe. Então a maior parte das minhas edições foram feitas por inteligência artificial. Sobre o design, eu sou design gráfico, então eu consegui criar um motor que funciona muito bem, como se fosse um design humano mesmo, e funcionou muito bem para mim também. Então eu só consegui porque eu automatizei a maior parte da produção. Entreguei uma boa parte para IA, mas a parte pensante, a parte inteligente eu continuei fazendo. Eu testei ferramentas novas dentro do próprio Instagram, tem uma que chama Reels de teste, não faz milagre, mas foi legal para entender como ele funciona, ele entrega para um público novo. E se for bem, você pode ou não colocar no seu feed, e isso foi muito bom, porque primeiro o conteúdo chegava para um público que não me conhecia, aí eu podia ver como é que aquele público iria reagir e depois soltava para o meu público. Usem o Reels de teste, não faz milagre, mas é bom testar. Como design gráfico, eu aprendi a me importar menos com a estética das coisas, porque a gente acaba achando que tudo tem que ficar bonito demais, alinhado demais, né? E eu vi que não. Se você quer de fato ter constância, vai ter que se importar um pouco menos com algumas coisas para entregar informação. Isso eu achei muito positivo. Outra coisa legal é que eu tenho agência. E a gente produz conteúdo, estuda e tudo. Só que quando você produz para você, você aprofunda esses estudos. E várias coisas que eu aprendi, inclusive nesse curso que eu comprei, eu pude aplicar para os meus clientes. Então, além de produzir conteúdo, eu pude melhorar o que a gente faz para os nossos clientes dentro da agência. Melhorou, inclusive, processos nossos aqui. Teve uma coisa curiosa que aconteceu, que foi um post que teve números bem bons, assim. Chegou em muitas pessoas e até hoje eu não sei o motivo. Foi um post, inclusive, muito preguiçoso que eu fiz, que eu só estava ensinando as medidas certas do Instagram. Então eu percebi que no meu Instagram as pessoas gostavam mais de algo que ensinasse muito valioso de forma rápida e a coisas que fizessem a pessoa rir, mas também que ensinasse alguma coisa. Eu só descobri isso porque eu testei 1 milhão de coisas diferentes. Teve coisas que foram muito mal, assim, chegou em ninguém, mas tive alguns posts que tiveram bons resultados. Uma coisa que é muito frustrante, às vezes você gasta um passo num vídeo, cara, num conteúdo que seja 2 horas, apostando muito naquele conteúdo, aí você posta o negócio dá 2 curtidas, é um trem de louco, assim. Não deixe que isso te desanime, porque isso é o que mais tem potencial de te desanimar. Porque aí logo depois você publica um trem que você editou com 5 minutos e o negócio tem resultados melhores.
Isso é normal, isso acontece, infelizmente. Uma outra coisa que eu achei estranho, curioso, eu usei um mini chat para automatizar ali, comente tal coisa que eu te envio tal coisa. Não faz milagre. Eu usei umas 3 ou 4 vezes e assim, as pessoas comentaram muito pouco. Eu coloquei mini chat no Reels de teste, também não funcionou, mas eu percebi que foi um conteúdo específico meu que foi de IA. Então eu percebi que a minha galera não curte muito a ideia de eu ensinar só IA. Eles querem aprender mais sobre marketing e design gráfico. Então é bom testar para você entender o que seu público gosta. Uma outra coisa interessante é que eu reforcei ainda mais uma teoria que eu tenho, que é: você não precisa de equipamentos caros para produzir conteúdo. O seu telefone resolve tudo. Então para de querer comprar, vou começar a produzir quando eu comprar tal coisa. Não vai resolver. Começa com o que você tem, que você vai ver que a coisa vai evoluindo. Eu tenho um vídeo que nem microfone eu tirei da mochila. Eu usei o microfone do iPhone mesmo, áudio ruim, dei uma tratada no CapCut, postei, o vídeo foi bom. E por último, não menos importante, cuidado de onde vêm as suas inspirações. Você está seguindo ali 20 caras que falam sobre o assunto de redes sociais. Aí você começa a seguir todos eles, cada um fala uma coisa, você fica confuso e acaba não fazendo nada porque você acha que está fazendo errado. Escolhe 3 que seguem uma linha parecida e vai aprendendo com aqueles 3. Porque você precisa escolher alguma coisa para fazer. Se você tiver muita gente ensinando, você vai acabar não escolhendo nada e não fazendo nada. Então toma cuidado com esse excesso, porque isso pode mais te prejudicar do que te ajudar.